Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo João. E nós vamos abrir no capítulo 4, Evangelho de São João, capítulo 4. E nós vamos ler a partir do versículo 27. Capítulo 4, versículo 27. Mais uma vez queria fazer o convite à turminha dos 11 aos 14 anos. Estamos começando algo muito radical, muito legal para você, na nossa comunidade. E essa turma está se reunindo agora lá na sala 201, aqui no térreo, no anexo aqui. Então, se você tem entre 11 e 14 anos, vai lá que está sendo muito especial mesmo. Não perca essa oportunidade. Então, queridos, vamos ler capítulo 4 do Evangelho segundo João, versículo 27. Todos acharam? Amém. Então vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou o que queres saber ou por que estás conversando com ela. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse o que ao povo, queridos? Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: Mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado: um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Louvado seja o nome do Senhor por sua palavra. Nós estamos diante de um texto conhecido. Eu confesso que a primeira parte do capítulo 4 é mais conhecida. Sobre a primeira parte eu já preguei várias vezes. É a parte que fala que Jesus, estando em viagem, ele resolveu passar e parar em Samaria, porque ele tinha um projeto para fazer em Samaria. Na realidade, deixa eu explicar que essa parada em Samaria era uma parada que normalmente um judeu não faria. Por quê? Jesus era judeu. E o povo de Samaria era uma raça mista, formada por remanescentes do povo judeu, que havia ficado no Reino do Norte, quando foi invadido, e uma mistura com outras raças. Houve uma miscigenação, houve uma mistura. E aí o judeu não admitia que houvesse casamentos mistos. Então Jesus, por ser judeu, junto com os apóstolos, passar em Samaria era algo que não estava muito dentro dos projetos de um judeu, a não ser que esse judeu fosse o próprio Salvador da humanidade. Daí Jesus, ele resolve entrar em Samaria, e em Samaria, de fato, ele não entra no centro da cidade. Ele vai para a periferia, e lá ele encontra-se com uma mulher, sem nome, não se tem o nome dessa mulher nas Escrituras, não sabemos quem ela é, só se sabe que era uma mulher que já tinha tido 3 maridos, e que o homem com quem ela estava não era marido dela. Portanto, alguém certamente com problemas relacionais, alguém que tinha sedes existenciais, e que Jesus estava disposto a mudar o curso da vida dela. Ao chegar então naquele poço, Jesus disse: mulher,
Aquele que bebe desta água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu tenho para dar, jamais terá sede. Por quê? De dentro de si fluirão como rios de águas vivas. E aquela mulher ficou encantada. Aquela mulher ficou maravilhada com todas aquelas palavras. E o que é que aconteceu? A mulher que saíra de casa por volta de meio-dia para pegar água no poço, tem uma nova explicação sobre não a negação da necessidade da água que está aqui em cima da mesa que eu preciso beber, por indicação dos irmãos fonoaudiólogos aqui, pela minha necessidade pessoal. Jesus não estava negando a importância dessa água, mas essa água é de eficácia temporária dentro de nós. Ela produz, ela supre as minhas necessidades de água no organismo e eu preciso estar sempre ingerindo água. O que Jesus quis dizer é que as necessidades materiais do homem são sempre cíclicas, são sempre, são sempre renovadas no cotidiano. Nós nunca nos satisfazemos 100%, né? Nós sempre temos carências, necessidades. As necessidades materiais do homem, elas se repetem, elas surgem em outros formatos. E aí o que aconteceu? Depois que Jesus falou isso para ela, e que falou da vida dela, falou que sabia que ela tinha 3 maridos, né? E ela ficou maravilhada, como é que esse homem falou tudo isso ao meu respeito? O que foi que aconteceu? A Bíblia diz que ela deixou o cântaro era um recipiente de água, que ela pegava água, deixou o cântaro lá no poço e foi até a cidade contar para as pessoas o que tinha acontecido na vida dela. Quando ela chegou na cidade, ela disse: olha, há um homem que falou tudo a meu respeito, não será ele o Cristo que está sendo esperado, não será ele o Messias. Nesse meio termo, o que é que acontece? Nesse meio tempo, entre o primeiro diálogo de Jesus com a mulher e o retorno das pessoas que ela trouxe para conhecer Jesus, chegam os discípulos, que tinham ido à cidade comprar comida. E chegam para Jesus e dizem: mestre, come alguma coisa. Certamente, Jesus já vinha num propósito de jejum, ó. E esse propósito de jejum tinha tudo a ver com a sua ideia de passar em Samaria e de pregar o evangelho em Samaria. E aí alguns podem pensar: mas espera aí, Jesus foi não foi um momento comum? Não foi um momento comum. Eu vou explicar a vocês por quê. Porque os judeus achavam que a salvação estava restrita às paredes do seu reino. Não é assim que Deus pensa. Deus queria entregar o evangelho aos judeus, o povo da promessa. A rejeição desse povo faria como que um transbordamento da graça para todas as nações. E Jesus estava começando exatamente por onde? Pelos não judeus, mas ao mesmo tempo os quase judeus, os semi-judeus, os samaritanos, mistura de judeus com outros povos. Então Jesus estava ali numa obra missionária, Jesus estava ali numa obra de ampliação do reino na terra, e Jesus estava inaugurando. Aquela mulher foi a primeira mulher que se dá conta na Bíblia que se converteu dentre o povo samaritano. Era um processo importante que acontecia ali na história da humanidade. A graça começava a transbordar de dentro de Israel para todas as outras nações. E Samaria foi o alvo inicial. Jesus fala para a mulher, e aquela mulher começa a entender que, conquanto tenhamos carências materiais, fisiológicas, biológicas, no nosso corpo, há outras coisas com as quais nós precisamos ter contato, há outra comida que nós precisamos comer, há outra bebida que nós precisamos beber, uma bebida diferente, uma bebida que nos sacia o espírito. Ali começou aquela conversa. Então os apóstolos chegam e dizem: mestre, come alguma coisa. Ora, gente, me diz uma coisa. Quando você chega para alguém e você diz assim: come alguma coisa, por que você está preocupado que alguém coma alguma coisa? Pensa sobre isso. Quem poderia me ajudar? Quem poderia me ajudar? Por que você diz come alguma coisa? Por que você diz isso? Quem pode me ajudar? Pode erguer a voz. Está com fome? O que mais? Come alguma coisa? Meu filho, você estudou o dia todo, come alguma coisa. Por que a gente diz isso? Está fraco, nutra-se.
E quando eu chego para a pessoa e diz, você passou o dia, você não comeu nada. Por que eu digo isso? Por que eu falo isso para a pessoa? É porque nutrir-se, alimentar-se, faz parte de uma necessidade vital diária. Diária. É o primeiro ponto que eu queria que você escrevesse. Tudo gira em torno disso. Começa com a comida humana, a necessidade de nutrição humana. Comer é uma questão de, preencha por favor, sobrevivência. Comer é uma questão de sobrevivência e uma necessidade diária. Diária. Comer é uma necessidade diária. Dormir é uma necessidade diária. Descansar é uma necessidade diária. Para que se tenha o quê? Saúde. Para que se tenha vigor. Para que nós não venhamos a colocar o nosso organismo em situações de risco. Comer, nutrir-se, dormir, banhar-se, enfim. São necessidades humanas que têm uma conotação de ser diária. Ah, gente, eu aprendi sobre isso um pouco agora, sexta-feira. Olha o que é que aconteceu. Para assim, a alegria de muitos que estavam na sala de aula. Eu estava dando aula lá na UniPB na sexta-feira à noite. Por volta das 9 horas, uma pessoa bate na porta. Toc, 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 toc. Na porta da sala de aula. Eu olhei assim, eu não conhecia, eu abri a porta. Professor, por favor, vamos... o senhor pode antecipar o horário do intervalo? Eu disse, como assim? Não, você não tem um intervalo agora? Não, eu tenho. Tudo bem, posso antecipar. Aliás, eram 8h30 mais ou menos. Posso antecipar, eu já estou parando mesmo. Aí eu disse, mas por quê? Eu disse, não, porque na sala ao lado, o pessoal da turma de gastronomia da universidade preparou uma degustação. E eles vão falar dessa degustação para algumas pessoas. E aí escolhemos a turma do MBA para estar conosco. Degustação. Meu amigo, aquilo não era uma degustação. Aquilo ali era uma perdição alimentar. Entendeu? Quando eu olhei, quando eu abri aquela porta, achei que tinha talvez 2 biscoitos, um pedacinho de pão para cada um. Era 30% da área da sala de aula estava repleta de mesas repletas das mais impressionantes guloseimas. De cuscuz a patê de tomate seco. Entendeu? De sucos, queijos, bolos. Meu Deus, o que está acontecendo aqui? E aí eu me sentei, né, com todo mundo. E aí eram 2 turmas. Uma estava apresentando o café da manhã, que fizeram, aí começaram a explicar o que é o café da manhã, o que é o desjejum, a importância dele para a saúde, coisa e tal. E o outro do lado esquerdo apresentando o happy hour, né? O que se comer no happy hour, que horas acontece o happy hour, as comidas mais comuns no Brasil. Aí daí você imagina, né? Tinha aí talvez o quê? Umas 80 variedades de comida, sem exagerar muito, né? De coisinhas, de petiscos e coisas. E eu olhando, e a menina falando do jejum, ela dizendo, olha, é muito importante tomar café, não tire a refeição do café da manhã, assim, sem um propósito muito específico, porque ela pode, é bom você já tirar o seu organismo do jejum de manhã e comendo, por isso que o nome é desjejum e coisa e tal. Aí a outra vai falar do happy hour, no final da tarde, você com a cabeça quente, coisa e tal. E eu perguntando, que hora é a merenda, que hora é a merenda? Eu achei que aquilo ali era só... Lá e aí nós fomos comer, nos esbaldamos no café da manhã, isso às 9 horas da noite tomando café da manhã, né? Coisa de café da manhã, ovo, cuscuz, pamonha, canjica. E depois era assim, era do café da manhã para o happy hour, do café da manhã para o happy hour. Teve gente que comeu por 7 dias, né? Entre o café da manhã e o happy hour, o café da manhã e o happy hour. Mas naquela cena, o que é que fica muito claro? A importância do alimento, a importância da gente comer, a importância de nós nutrirmos o nosso corpo. E era essa a preocupação dos apóstolos. Come alguma coisa, mestre? Isso é importante para você. Coma alguma coisa. E aí Jesus, ele vem com a resposta, que está aqui no texto, e que eu queria ler com vocês. No capítulo 4, no versículo 34, Jesus... Aliás, vamos no versículo 32, a partir do 32. Como ofereceram a comida a Jesus, foi que ele disse... Tenho algo para comer que vocês não conhecem. Vocês não sabem o que é. Então seus discípulos disseram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? Estavam pensando
em algo material, achavam que alguém tinha passado lá antes dele e dado alguma coisa para Jesus comer. Disse Jesus, o que foi que Jesus disse, queridos? A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Jesus falou de uma outra comida, sem desvalorizar a comida do corpo. Por que Jesus nunca desvalorizaria a comida do corpo? Porque ele sabe que a comida do nosso cotidiano é essencial para a nossa saúde, para o nosso crescimento, enfim. Jesus, depois de 40 dias no deserto, a Bíblia disse que ele teve fome. Então ele sabia, ele sabe dessa necessidade. O que é que ele quis colocar naquele momento? A importância que o ser humano precisa dar a um outro tipo de comida, que da mesma maneira que a comida é necessária para o corpo, que o alimento é necessário para o corpo, há uma outra comida que é imprescindível para a alma, para o espírito do homem. E era sobre essa nova comida que ele se referia. Eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Vocês não sabem o que eu estou para comer. Vocês não têm ideia que comida é essa, que tem fartado a minha vida, que tem fartado a minha alma, que tem me dado, sabe, alegria. Jesus falava que estava farto de uma comida especial que ele queria, a partir daquele momento, passar para o coração das pessoas. Gente, eu fico pensando uma coisa. Quem aqui já teve a oportunidade de estar tão envolvido, tão tomado, tão ligado, tão dedicado a algo especial e interessante que esquece até de comer? Eu de vez em quando faço isso. O problema é que eu compenso depois, sabe? Como 3 vezes mais. Esse é o problema. Mas tem horas que a gente está tão ligado com coisas especiais que a gente esquece de comer. É ou não é verdade? Jesus ali, não é que ele tinha esquecido de comer. Ele estava propositalmente em uma perspectiva espiritual naquela hora, que de maneira deliberada, pessoal, ele resolveu não comer. Ele resolveu comer a outra comida, e estar comendo todo dia a outra comida, é uma comida que a gente precisa comer todo dia, toda hora, todo instante, todos os anos, na infância, na adolescência, na juventude, na idade adulta, nos tempos áureos da terceira idade. Nós precisamos comer essa comida outra, que do mesmo jeito que comemos a comida natural da nossa geladeira, do nosso fogão, essa comida que vem dos céus precisa alimentar a nossa alma e o nosso espírito todo o tempo. Nós precisamos ser alimentados por essa comida durante todos os dias da nossa vida. Era isso que Jesus queria dizer. Mas aí, gente, acontece algo aqui muito especial, que Jesus quis colocar. E ele dá a definição dessa comida boa, dessa comida que farta, dessa comida que alegra, dessa comida que levanta, dessa comida que nos envolve, dessa comida que nos traz felicidade, dessa comida que nos dá força para viver. Qual era a comida de Jesus? O prato que Jesus comia era de dois componentes muito simples, mas muito poderosos. O primeiro deles, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. E segundo, completar a sua obra. Qual era a comida de Jesus? Fazer a vontade do Pai e completar a sua obra. Era um cardápio simples, contudo forte, potente, incomparável. Fazer a vontade do Pai e completar a sua obra. Aí eu fico pensando, a comida de Jesus era uma comida planejada, era uma comida, quem gosta dessas nomenclaturas da administração, da liderança, do planejamento. Jesus tinha uma missão de vida e uma visão. A alimentação de Jesus era composta de uma missão e de uma visão. A alimentação de Jesus era uma missão, ou seja, a razão dele existir, fazer a vontade do Pai, mas ele tinha uma visão. Ele olhava para frente, ele precisava o quê? Completar a obra. A obra precisava ser completada. E o completar a obra de Deus, nesse texto especificamente, refere-se o quê, gente? A espalhar as boas novas do reino pela terra. E Jesus especificamente ter que ir àquela cruz, ter que morrer naquela cruz, ter que ressuscitar, enfim, todos os caminhos do ministério, da via crucis, do Calvário, do túmulo vazio e da sua ascensão. Ele precisava completar, ele tinha um objetivo, ele tinha que completar a obra. Ele tinha que fazer a vontade de Deus, mas completar a obra. Se fazer a vontade de Deus era a missão da sua vida, completar a obra era para onde ele olhava, os resultados da sua ação na terra.
Gente, eu fico pensando uma coisa. Talvez o maior motivo de desânimo em muitos corações é não saber por que existe e, segundo, não saber para que existe. Para o que fazer, para onde olhar, para com que sonhar, ou seja, para onde direcionar os olhos. Jesus era a comida dele, era o que alimentava, era o que o levantava todos os dias. O desejo de fazer a vontade do Pai e, segundo, o desejo de completar a obra que o Pai reservou para ele. Aí eu fico pensando, aí muita gente diz assim, que bom, que bom, que bom, que bom. Jesus completou, Jesus viveu a vontade do Pai e Jesus completou. A grande questão é que nós não percebemos, é que aquela comida que Jesus comia é também a comida que Ele quer que nós comamos. Não foram as novas regras da culinária espiritual que mudaram essa comida. Essa comida é a mesma. A comida que o mestre comia é a comida que o mestre quer que eu coma. A comida que o mestre, com a qual o mestre se deliciava, é a comida que Deus quer que eu me delicie hoje, na minha vida. A comida que Jesus comia, de fazer a vontade de Deus e olhar para esses alvos, completar a obra, é a mesma para mim. Aí você pode pensar assim, mas poxa, talvez nós tenhamos papéis diferentes nessa história. Não tenham dúvida, temos papéis diferentes. Mas nessa jornada, a comida é a mesma. Não tem variação de cardápio, não tem variação, não há diferenças nutricionais a serem implantadas. O homem feliz, o homem farto, a mulher realizada, a família completa, uma alma que dessedentada, é uma alma que cumpre a vontade de Deus e completa a obra que a ela foi encaminhada. Você sabia que Deus deu uma comida para você? Tem uma comida para você comer. Essa comida que Deus quer que você coma, a mesma comida que Jesus comia, a comida de fazer a vontade de Deus. E que outra parte dessa comida, qual o outro ingrediente dessa refeição? Completar a obra. Mas que completar o que não foi completa? Foi completa a obra que Jesus veio fazer. Mas a obra da evangelização, a obra da proclamação da justiça, a obra da libertação, a obra da transformação da sociedade, a obra da união dos povos, a obra que Deus quer fazer ainda precisa ser completado. E é por isso que nós estamos aqui. Por que a igreja se reúne todos os domingos? Por que nós oramos? Por que nós nos dedicamos? Por que nós queremos fazer diferença? Porque a obra precisa ser completada. Primeiro, porque estamos fazendo a vontade de Deus. Nós vivemos para fazer a vontade de Deus. Nós temos que viver para fazer a vontade de Deus, mas mais que isso, nós precisamos viver para completar a obra. Há uma obra para você. Aí eu fico pensando, Deus, eu não sei exatamente a intensidade do que eu tenho que fazer. Talvez a obra de Deus para a sua vida seja uma, a sua para outra, em intensidade, em diversidade, em tamanho, em abrangência. Mas uma coisa eu sei, eu quero morrer e ter a bênção de dizer, como Paulo falou, falar o que Paulo falou. Completei a minha carreira, guardei a minha fé. Amém, igreja querida? Completei a minha parte na história da humanidade. Isso é muito tremendo, gente. Eu não estou falando de banalidade aqui, não. Eu estou falando do sentido primeiro da tua vida. Tu existes para isso. Nós existimos para isso. E Jesus tinha essa convicção. Qual era a convicção que está no ponto 2? Que você pode preencher se desejar. A comida de Jesus era fazer a vontade do Pai e concluir a sua obra. Fazer a vontade do Pai e concluir a sua obra. Um cardápio simples. 2 elementos, fazer a vontade do Pai e concluir a sua obra. Qual era a comida de Jesus, irmãos? Qual era a comida de Jesus? Qual era a comida de Jesus? E qual é a nossa comida? Fazer a vontade do Pai e concluir a sua obra. Fazer a vontade do Pai e concluir a sua obra. É a mesma comida, é o mesmo cardápio. Pode ser brasileiro, chinês, japonês, americano, índio. A comida que Deus deu para a igreja comer, que satisfaz a alma, é fazer a vontade do Pai e concluir a sua obra. Ah, que coisa mais maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, nós vemos isso, que a comida de Jesus era fazer a vontade do Pai e concluir a sua obra. Jesus tinha convicção da sua missão e de sua visão. Essa era a sua mais deliciosa e nutritiva
comida. E finalmente, para a gente encerrar, hoje, tem uma coisa que chama a atenção. Na hora então que Jesus fala isso, que ele diz que a comida dele é fazer a vontade do Pai, completar a obra, surge uma nova coisa no cenário. Vamos ler comigo? Versículo 35, o que é que diz a palavra? Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Tem uma coisa muito interessante, o que era naquela época do ano, se dizia, olha, daqui a 4 meses está na hora de colher. Eu nunca plantação de trigo aqui, já. Quando está maduro fica branquinho, não é isso? E aí aquela visão do trigo, né? A visão daquilo que está para ser colhido, pronto para ser colhido, que Jesus expressa aqui, olhem para os campos, eles já estão maduros. Não vai ser daqui a 4 meses. E aí, o que é que o mestre está falando? O que é que ele está falando? Ainda não chegou a colheita. Jesus fala de outra coisa, gente. Jesus fala aqui de urgência. Que a semente do reino, ela é absolutamente algo que pode brotar hoje. Eu posso estar jogando essa semente agora, ó, a semente do Evangelho, e daqui a 20 minutos, a igreja colher com alegria as vidas que se dedicarem ao Senhor hoje. Vocês sabem quantas vidas se converteram domingo passado? Quase 100 pessoas nos 2 cultos. Uma semente que foi lançada e que nós colhemos, mas Jesus fala o seguinte: é hora, os campos estão brancos, o reino precisa de ceifeiros, a mensagem tem sido jogada, a semente tem sido plantada, deve haver um engajamento, nós precisamos buscar essa colheita, trazer essa colheita. E aí, gente, tem 2 coisas que ficam claras. A primeira é que, no ponto 3, ele convida-nos a abrir os olhos para as urgentes realidades espirituais. Urgentes, urgentes, aqui e agora. Jesus disse, olhem, os campos estão preparados, olhem, soltem, olhem, ponham a vossa vista sobre o campo, está pronto. E eu acho que eles olhavam assim, eu não estou vendo nada, mestre. Não é hora da colheita, como é que o senhor está vendo tudo isso? Jesus estava falando de coisas espirituais. Vamos recapitular para a gente chegar à construção disso juntos. Com quem Jesus tinha falado? Com a mulher? Com a mulher? Na hora que os discípulos chegaram, ela estava lá ou já tinha ido? Estava lá, mas estava de saída. Para onde ela foi? Para a cidade. E ela foi fazer o que na cidade? Falar do que tinha acontecido com ela. E qual foi o resultado? O resultado é que muitas pessoas vieram com ela de volta para conhecer Jesus. Era dessa colheita que Jesus estava falando. Olhem os olhos, levante os olhos, vem gente aí. Olha aí a colheita do reino. Olha a colheita do reino. Olhem a colheita desse reino, do que eu acabei de plantar, do que eu acabei de semear. Gente, onde é que eu estou querendo chegar? Aliás, onde é que nós vemos que o Senhor quer chegar? Ele quer nos alertar para a urgência do que precisamos fazer, é uma das coisas. E a segunda coisa está aqui. Ele convida-nos a abrir os olhos para as urgentes realidades espirituais, está aí no seu boletim, e para trabalharmos em parceria para a consumação da visão dada por Deus. Trabalharmos em parceria. Como assim? Me explica essa parceria. Jesus fala da alegria do que semeia e também da alegria do que colhe na hora da colheita. Ou seja, porque quem semeou foi o quê? Participante daquele processo. Aí eu vou falar para você agora. Aquela mulher
ela teve a oportunidade de ir para algum seminário teológico? Não, né? Acho que não deu nem tempo. Mesmo esses cursos que a gente tem hoje na internet, não daria tempo ela ter terminado. Ela tinha preparo, ela conhecia muito da Bíblia, ela dominava as Escrituras? Não. Mas o que foi que ela foi fazer na cidade dela, em termos de colheita e de agricultura? Ela foi o quê? Ela foi o quê? Semear. Mas ela semeou com o quê? Com o seu testemunho. Gente, nós estamos entrando numa jornada de 40 dias e nós vamos sair daqui com a lista de pelo menos 3. Entre 3 a 10 pessoas nós vamos alistar na nossa mente, no nosso coração, para quem nós vamos dirigir esse propósito de 40 dias, para que essas pessoas se tornem discípulos de Jesus Cristo, para que se tornem vidas rendidas aos pés do Mestre Jesus Cristo. Amém? Agora, você pode estar pensando, mas como é que eu vou fazer? Eu nunca falei em público. A única coisa que a mulher chegou para falar foi o seguinte: gente, é o seguinte, aconteceu um negócio comigo. O que foi? Eu conheci um homem. Eu acho que alguns, quando ela disse conheci um homem, sim, eu sei que você gosta de homem. Não, um homem diferente. Um homem que disse tudo ao meu respeito. Um homem que me disse coisas que eu nunca ouvi. Não será ele o Cristo que nós estamos esperando? O Messias que nós estamos esperando? Gente, vamos fazer uma coisa? Vai no versículo 39 e vê o resultado do que essa pobre mulher falou. Olha o que é que diz no versículo 39, que não está no texto base aqui, mas vamos passar à frente. Muitos samaritanos daquela cidade fizeram o quê? Creram nele por causa de quê? Do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. Aí Jesus foi completar aí a semeadura, 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. Ou seja, uns creram pelo testemunho da mulher, e outros creram pela palavra de Jesus. Observe que Jesus e a mulher entraram em uma parceria missionária. Como? Você está falando de uma heresia, não. A mulher, o testemunho da mulher, vamos ler de novo. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado por quem? Pela mulher. Vamos ler comigo. Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles. E ele ficou quantos dias? Quem ficou 2 dias? Aonde? Em Roma, em Paris ou em Samaria? Em Samaria. E por causa da palavra dele, da sua palavra, muitos outros creram. E aí, olha o que é que eles concluem. E disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, Deus está falando de parceria. Parceria de quem planta, parceria de quem colhe, parceria de quem ministra, parceria de quem ora, parceria de quem intercede, parceria de quem acredita, parceria de quem contribui, parceria de quem se engaja, de quem olha, de quem abraça, parceria daquele que está, sabe, dentro, ou de maneira profunda, ou ainda que seja um pouco mais de fora naquele processo específico. Eu vou te explicar o que é que eu estou querendo dizer com isso. Vou abrir meu coração para a igreja. Momento confissão. Quando a gente sobe num púlpito e a gente começa a pregar, e a gente se prepara, e a gente estuda, e a gente ora, a gente sobe num púlpito pedindo a Deus que Ele dê frutos daquele trabalho, que as sementes sejam lançadas pela palavra e colhidas, os frutos já colhidos naquele momento. E olha, tem uma coisa que tira qualquer pastor do sério, qualquer pregador, qualquer evangelista, qualquer pessoa que está investindo na vida de outro. Você prega, você fala, você tenta convencer, você dá um livro, você aconselha, você liga, você traz para a igreja, você faz isso, faz aquilo, você grita, você berra,
você chora, você fala baixo, você fala alto, você dança aqui em cima, você, enfim, você prega a palavra do Senhor e você deseja colher a vida daquela pessoa. E aí às vezes você traz pregações bem elaboradas, exegeticamente corretas, hermeneuticamente profundas, historicamente precisas. E aí você prega, e prega, e prega, e o cara fica olhando para você. Aí esse sujeito, ele vai para um dia, entra no ônibus, ele pega um ônibus aqui, ele vai lá para o centro da cidade. No meio do trajeto, sobe uma pessoa dentro do ônibus e senta do lado dele. E olha para ele e diz: Paz do Senhor, irmão. Jesus te ama. Jesus quer mudar a tua vida. E olha, eu estou sentado aqui falando isso para você porque certamente Deus quis que eu sentasse nesse banco para falar que Jesus te ama. Aí o cabo começa a chorar. Você quer entregar a sua vida a Jesus agora? Eu quero. Você quer esperar a próxima parada? Não, agora. Você está entendendo o que é que eu estou querendo dizer? O cara quase não fez esforço, né? Foi lá e capturou para o reino. Aí eu fico pensando, sabe por que que isso acontece? Porque tanto o pregador sendo o que semeou, como o pregador sendo o que colheu algo que vocês, outras pessoas, estão semeando há muito tempo, Deus permite isso para nos ensinar que o trabalho do reino é parceria, para que ninguém fique com a honra e com a glória do trabalho que Ele, o Espírito Santo, realiza na vida dos outros. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, se domingo passado 100 mãos levantaram a mão, o mérito não foi da minha mensagem. Certamente outras pessoas já estavam preparando aquelas e Deus mudou no curso da história, juntou essa peça, colocou essa outra, juntou essa outra, pegou essa outra, e aí Ele uniu o trabalho de parceria do corpo de Cristo na ampliação do seu reino na terra. É isso que o Senhor quer ensinar aqui. Olha, vocês vão colher o que não semearam, fui eu que semeei. Mas quem semeia e quem colhe acabam todos com o quê? Alegria. Gente, qual é a proposta dessa campanha? É que eu, que você, que a minha família, que a sua família, que as nossas famílias estejam envolvidas, orando por essas pessoas, colocando esses 10 nomes de pessoas que a gente talvez ache até que nunca entregariam a vida ao Senhor, e nós vamos interceder, e nós vamos, jejuar, e nós vamos pregar contra a corrupção, nós vamos pregar pela justiça no nosso país, nós vamos pregar, para que esse país mude, para que esse país seja um reflexo da glória de Deus. Vamos fazer tudo isso, mas vamos fazer juntos. Deus quer nos unir nessa parceria. É o que você precisa fazer para completar aqui o item 3. Ele convida-nos a abrir os olhos para as urgentes realidades espirituais e para trabalharmos em parceria para a consumação da visão dada por Deus. Gente, pode ter certeza. Talvez uma oração que você esteja fazendo aí pela minha família, ou eu fazendo pela sua família, ou a gente fazendo um pela família do outro nesse processo, por coisas que a gente desejaria que Deus fizesse. Nós vamos sim, ao final desses 40 dias, pelo poder do Espírito Santo, nós vamos nos alegrar juntos nesse lugar. Amém, igreja? Nós vamos nos alegrar juntos. Sabe o que é que Deus me falou? Ele disse: filho, reflete, para pensar. Digo: sim, pai. Domingo passado, vocês não prepararam nada de especial, não foi nenhum culto especial, não teve nada demais, assim, foi um culto como qualquer outro, onde a palavra é pregada, não houve nenhum preparo em jejum, não houve nenhum preparo em oração, não houve nenhum preparo, nada. E eu agi por amor ao meu projeto sobre a humanidade, por amor a vocês. Aí eu fico pensando, o Espírito fala no meu coração: imaginem
se vocês colocarem um propósito de 40 dias pela vida de corações endurecidos, de pessoas longe de Deus, o que eu não sou capaz de fazer. Amém, igreja? Dê um glória a Deus por isso, gente. Isso é o Senhor levantando a igreja no Brasil para que a gente possa colher os frutos. Vamos semear, vamos semear, vamos semear, vamos semear. E aí, para que você possa completar o restante do material, se você perdeu algum ponto. Primeira parte da nossa jornada de jejum e oração, entendendo a visão. Qual a visão de Deus para tudo isso? Comer é uma questão de sobrevivência e uma necessidade diária. Tanto a comida do corpo, como também a comida espiritual. A comida de Jesus era o quê? Fazer a vontade do Pai e concluir a sua obra. Qual é a nossa comida? Fazer e concluir a sua obra. Agora vamos com mais intensidade e em uníssono. Vamos lá. Qual é a nossa comida? Fazer a vontade do Pai, concluir a sua obra. Terceiro, Ele convidou-nos a abrir os olhos para as urgentes realidades espirituais e para trabalharmos para a consumação da visão dada por Deus. Louvado seja o nome do Senhor por tudo isso. Porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre, porque Ele é nosso amigo, porque Ele nos levanta, porque Ele nos incentiva, porque Ele nos une em propósitos comuns. E eu louvo a Deus, gente, porque estamos unidos a igrejas presbiterianas, metodistas, assembleanas, estamos unidos em todo o Brasil para interceder por um Brasil melhor, para interceder por conversões, para interceder pela justiça nessa nação. E nós vamos colher juntos, amém? Nós vamos colher juntos. E aí nós vamos ter problemas santos em breve aqui com falta de espaço, como já estamos tendo. Mas Deus proverá toda a necessidade, amém? E aí eu pergunto, qual é a sua comida? Qual é a sua comida? Qual é a sua comida? E eu pergunto, comece agora a visualizar e a trazer para o coração pessoas que você deseja que tenham essa mesma comida. Amém?